A crise é um momento de crescimento. Vivemos dias difíceis, de crises que se sucedem ou ocorrem simultaneamente em diferentes lugares. Fomes, pestes, inversão de valores morais, guerras e rumores de guerras, catástrofes naturais em vários lugares em crescente frequência e intensidade, tais quais as dores do parto, como terremotos, os quais tiveram vertiginoso aumento nas últimas décadas, esse aumento de frequência e intensidade, grandes enchentes, furacões, erupções vulcânicas, aumento da insegurança, das tensões emocionais, endurecimento dos corações pelo aumento da iniquidade. Deus não provoca essas crises, mas as permite com o propósito de exercitar nossa perseverança, conforme lemos em Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. Palavras de Jesus em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós cristãos guiamo-nos pelo que cremos, não pelo que vemos, conforme escreveu Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Devemos manter o foco em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, negando-nos a nós mesmos, sendo obedientes à palavra de Deus e tendo absoluta confiança em Jesus Cristo. Não devemos desviar nossa atenção para uma revolta à nossa volta, mas entender que, a despeito de tudo nos parecer contrário, as dificuldades em nosso caminho não representam punições, e sim recursos didáticos do Senhor para moldar nosso caráter e gerar sólida esperança. Devemos ter em mente que, mesmo ao cumprirmos o que nos manda nosso Salvador, não estamos isentos de passar por crises, oportunidades de não esquecermos que tudo colabora para o bem dos que amam a Deus e que são chamados conforme seu propósito, conforme Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Compartilhemos a leitura de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36, que nos fala a respeito de quando Jesus, após passar o dia curando enfermos, trazidos por grande multidão que o seguira, depois que retirou-se da Galiléia, porque Jesus ouvira que Herodes, o Grande, havia mandado degolar João Batista, a quem mantinha preso por ele repreendê-lo por casar com a mulher do seu irmão Filipe. Comemorando o seu aniversário, depois que a filha de Herodias, a sua mulher, com a qual se casou, que era mulher do irmão dele, Filipe, filha de Herodias, dançou, e Herodes disse-lhe que daria até a metade do seu reino caso ela pedisse. Então, dirigindo-se à sua mãe, ela a mandou pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. Então ele, por estar diante de todos os seus convidados, mesmo temeroso, a atendeu. Este é o contexto do texto citado em Mateus 14, versículos 22 a 36. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas,
à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Os discípulos de Jesus esqueceram que o Messias os havia mandado que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Eles apenas se fixaram na força do vento e no encapelamento do mar. Também quando Pedro, sentindo a força do vento, amedrontou-se, não manteve o foco em Jesus e, por sua pequena fé, começou a submergir, sendo repreendido por Jesus, porque esqueceram de que o nosso Salvador os mandara passar ao outro lado do mar da Galileia, como também que o Messias havia dito a Pedro: vem. Assim aprendemos que não devemos ficar ansiosos e temerosos diante dos sinais sobre os quais nos preveniu nosso Salvador, indicando a iminência da sua segunda vinda, pois ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, submetendo-nos incondicionalmente ao senhorio daquele que nos comprou com seu próprio sangue. Portanto, somos propriedade de Jesus Cristo e jamais podemos esquecer as palavras de Jesus quando disse em João capítulo 6, versículo 37, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Assim, se nos submetemos ao senhorio de Jesus sem murmuração e pacientes e absolutamente confiantes em sua palavra, passamos a ser, pela graça de Deus, templo do Espírito Santo. Estejamos sempre louvando a Deus, submetendo-se à sua vontade, buscando a comunhão com Ele, adorando-o como único e verdadeiro Deus, dedicando todos os nossos atos, pensamentos e palavras à sua glória, estaremos percorrendo um caminho estreito, o qual nos levará à porta apertada, a única que, pelos méritos do nosso Salvador, nos permitirá acesso à casa do Pai, para eternamente o adorarmos como seus filhos por Cristo Jesus. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.